população com baixo nível socioeconômico. O trauma não discrimina isso. Os países evoluídos, os países desenvolvidos também sofrem com essa grave doença que é o trauma. A gente chama atenção como doença, Zé Maria, pelo seguinte, nós costumamos dizer do trauma a respeito de um acidente, né? Então, o meu primo sofreu um acidente de carro. A palavra acidente nos traz a ideia imediata de algo acidental. Não devia ter acontecido, mas por um azar aconteceu, acidental. E isso não é verdade. Na hora que a gente começa a juntar as pessoas que sofreram com o trauma ao longo de um mês, de um ano, numa certa região, a gente vê que os números superam em muito o de muitas doenças conhecidas e que são tratados de uma forma diferente. Um exemplo muito claro aí é a respeito da dengue. Toda a propaganda que é feita na televisão com a doença dengue, porque é uma doença prevenível, basta haver um controle do vetor. E essa ideia global, juntar esses dados do trauma, isso a gente não vê acontecer. A gente ainda enxerga o trauma como um fato isolado. É o primo do Zé Maria que capotou o carro, é o parente, quem está cinegrafista aqui, que caiu da escada, é o meu tio que caiu da moto. São coisas isoladas, a gente não junta isso numa doença. Quando junta, quando essas coisas se aglomeram, os dados são alarmantes. Para te dar uma ideia, a gente considera hoje que o trauma é a principal causa de morte, para não dizer a principal, uma importante causa de morte entre as 4 primeiras décadas de vida. Uma pessoa até os 40 anos, o maior fator de risco dela morrer hoje no mundo é trauma. É a maior chance que ela tem, se ela for morrer nas primeiras 4, tirando a infância, de 10 a 40 anos, né, é trauma. E isso é uma coisa que se alastra pelo mundo inteiro. A gente imagina também que para cada pessoa que morre, existem no mundo 3 pessoas que carregam sequelas do trauma, temporárias ou permanentes. Então, para cada morte, 3 pessoas têm lá perde-se um dedo, fratura-se uma perna e aí precisa fazer uma operação e o cara continua andando, mas já não corre, já não... Enfim, algum tipo de limitação decorrente do trauma. Alguns estudos mostraram que no Brasil, no nosso país, em torno de 150 mil mortes por ano. Isso eu já fiz a conta para facilitar nas apresentações que eu faço aí. Nós vamos ter um programa aqui de 1 hora, não é isso? Certo. Então, no Brasil, 17 pessoas vão morrer de trauma enquanto eu estiver falando com você. Nessa hora? Nessa hora. Que loucura. Então, nós começamos o programa com um número de pessoas e vamos terminar com 17 pessoas a menos de trauma no Brasil, por morte. Que é uma conta, se você pegar os 150 mil, dividir, eu fiz essa conta. Vai dar essa hora. Vai dar umas 15 a 17 pessoas. E a gente não se dá conta disso, né? Porque elas estão espalhadas no Brasil inteiro e a gente traz essa ideia do acidente. Se aglomerar esse dado, assusta qualquer pessoa. Doutor, o grande problema, o senhor falou aí, olha, é um dado importantíssimo, né? E as pessoas, assim como nós ficamos, devem estar surpresas. Não falta, talvez, uma melhor orientação, porque isso traz um custo para o país muito grande. Sim. Né? Quer dizer, são mortes, são sequelas e o custo desse atendimento provocado pelo trauma, né? Sem dúvida. O que falta? Falta exatamente uma melhor conscientização? Então, Mas é no mundo que o senhor diz também, todo, então né? é um negócio... Então, só que em alguns países, Zé Maria, essa luz vermelha já acendeu, né? Eles já fizeram as contas a respeito dos custos. Então, todo mundo fala que saúde não tem preço, né? Não tem mesmo, mas tem custo. Alguém paga. Alguém tem que pagar. Né? Alguém tem que pagar para que ocorra um atendimento, principalmente um atendimento de qualidade. Esses custos, a gente imagina que eles são só os custos do atendimento de uma pessoa vítima de trauma. Mas ele tem um custo importante porque como o trauma atinge os jovens de maneira geral, os marilhenses no caso, para citar a nossa cidade, existe um custo indireto de perda de produção. Então, essa é uma conta muito importante para ser feita. Imagina que o trauma deixa 3 sequelados a mais do que mortes. A maioria dessas pessoas são pessoas que estão trabalhando, estão produzindo riqueza para a sociedade. Na medida em que elas são traumatizadas
ou sofrem um trauma e permanecem com uma sequela, mesmo que temporária ou às vezes permanente, elas deixam de fazer parte daquela faixa da sociedade que está produzindo riqueza e passam a consumir. Inverte a situação. Inverte a situação. Essa conta nos países desenvolvidos já foi feita. Nos lugares onde o trauma já foi abordado de uma maneira mais séria, eles fizeram essa conta. Então você pega uma doença como o câncer, uma doença terrível, devastadora sem dúvida alguma, mas na maioria das vezes atinge as pessoas mais idosas. Tem nada contra os idosos, meu pai tem 71 anos de idade, eu quero que ele viva, deve estar assistindo a entrevista aí, quero que ele viva 150, 200, claro. Eu não sei, né? Tem nada contra, mas o câncer é uma doença que mata pessoas com a idade produtiva no final ou já consumindo riqueza. São os aposentados, as pessoas que já não estão produzindo para a sociedade. Agora, o trauma está matando pessoas que produzem riqueza para a sociedade. O custo disso é enorme. Não só o custo do atendimento direto, né, que a maioria das vezes é feito pelo Sistema Público de Saúde, o SUS. Para mais uma conta rápida de Marília aqui, para a gente ter uma ideia, teve pessoas que estudaram isso e viram que o custo geral de uma pessoa vítima de trauma envolvendo via pública, carro, moto, né, veículo automotor, custa no Brasil, uma trauma grave, custa no Brasil em torno de R$100 mil. Foi uma conta que foram feitas e a gente arredonda para facilitar uma conta. Vamos fazer uma conta muito bacana aqui. O Brasil investe em torno de $150, que dá uns R$300, 350 por pessoa, todos nós aqui nessa sala, quem está nos assistindo, R$300 por pessoa por ano para a saúde. Se você pegar esses R$100 mil e fizer uma conta rápida, dividindo por esses $300, dividindo pelos dias do ano, cada pessoa que sofre um trauma grave envolvendo o veículo automotor em trânsito, ele gasta o dinheiro de 333 pessoas do ano todo. O que isso significa, Zé Maria? Significa que se em Marília, aqui em Marília, um marilhense sair aqui agora, aqui 15 minutos, bater o carro aqui na esquina da Sampaio Vidal, um trauma grave, e ele for socorrido com toda a atenção que ele merece, socorrido na rua, hospital, tratamento pós-hospitalar, reabilitação, ele vai gastar o dinheiro de 300